bem-vindos a mais um vídeo do canal Introduzindo as Escrituras. E que a paz do Senhor esteja convosco. E no vídeo de hoje estaremos introduzindo mais um assunto de mais uma série As 12 Tribos de Israel. E a tribo de hoje será a tribo de Gad. Como gosto de enfatizar, vamos falar um pouco sobre o personagem de Gad. Gad foi o sétimo filho de Jacó e o primeiro filho com a sua concubina Zilpa. Pois Leia, vendo que Raquel estava tendo filhos através de Bila, resolveu também dar sua serva como concubina a seu marido para que ela também tivesse filhos com ele, pois Leia naquele tempo tinha cessado de dar filhos a Jacó. Gad significa afortunado ou fortuna, pois Leia disse que Deus tinha afortunado ela com mais um filho. Bom, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre quem foi o personagem Gad. Apenas nos diz que, como os outros irmãos estavam envolvidos na venda de José como escravo para o Egito, e que jogou ele no poço, e também que anos mais tarde eles se reencontraram no Egito, onde José já era governador. E que ele foi morar no Egito com sua família e provavelmente morreu lá no Egito. Muito bem. Como o personagem Gad não tem muitos detalhes, vamos falar um pouco sobre a sua tribo, que essa sim tem muitos detalhes valiosos. Bom, vamos começar pelos filhos de Gad. Bom, pela Bíblia, Gad teve 7 filhos. O primeiro nome do seu filho era Arode, depois vinha Areli, depois Hesbom, depois Eri, depois Shuni e por último Ragi. Esses foram os filhos que deram a continuidade à descendência de Gad, ou seja, que deram origem à tribo de Gad. Desses 7 homens saíram os filhos de Gad. Bom, vamos falar um pouco sobre a localização. Onde ficava a tribo de Gad? Bom, no tempo da peregrinação no deserto, no Êxodo, a tribo de Gad, durante a marcha pelo deserto, situava-se juntamente com a tribo de Simeão e Ruben, ou seja, ela ficava no meio dessas tribos. Já quando eles foram para a Terra Prometida, onde se instalaram em Canaã, a tribo ficava localizada a leste do Rio Jordão, em Gileade, ao norte do território que coube a Ruben, e separada do território dos Amonitas pelo rio Jaboque. As cidades principais da tribo eram chamadas de cidades de Gileade, ou seja, quando você vê na Bíblia as cidades de Gileade, ali está indicando as cidades da tribo de Gad. Bom, vou falar agora um pouco sobre o símbolo da tribo de Gad. O símbolo da tribo de Gad era uma tenda. Por que uma tenda? Porque essa era a sua principal atividade. Essa era a sua principal função. Eles eram responsáveis pelo acampamento. A tribo encarregava de montar e desmontar o acampamento a cada mudança. Ou seja, no Êxodo, quando os hebreus se acampavam e depois tinham que sair, a tribo de Gad era responsável por desmontar e montar o acampamento para as demais tribos. Outra curiosidade sobre esta tribo é que esta tribo era uma cruel da terra. Se os irmãos observarem, todas as tribos de Israel eram de homens que eram homens valentes de guerra, pois a nação de Israel ao todo era uma nação muito guerreira, muito valente. Mas nesta tribo, eles eram dados muito à guerra, eram valões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como costas sobre os montes. Como está escrito em 1 Crônicas 12:8 e 1 Crônicas 5:19 ao 22. Bom, vou falar um pouco agora sobre os personagens notáveis desta tribo. O primeiro personagem notável desta tribo foi Jefté. Quem foi Jefté? Jefté foi um dos juízes que Israel teve. Ele ajudou a libertar Israel dos povos inimigos. Jefté foi inclusive o homem que disse que a primeira pessoa que ele encontrasse na cidade depois que ele voltasse da batalha, e se ele vencesse, ele iria matar, oferecer como um sacrifício ao Senhor. Infelizmente, a primeira pessoa que veio recebê-lo foi sua própria filha. E a Bíblia não nos deixa indícios se ele matou a filha ou não. Muitos pensam que ele matou a filha, outros pensam que ele deu a filha como oferta ao Senhor para ajudar no tabernáculo, ou seja, ela seria virgem o resto da vida, não poderia se casar e estaria à disposição do Senhor. Ou seja, tem essas duas linhas, mas eu procuro acreditar que ele não conseguiu matar sua filha e deu sua filha aos cuidados do tabernáculo.
Outro personagem notável foi Barzilai. Quem foi Barzilai? Barzilai foi o amigo de Davi quando fugiu do seu filho Absalão. Davi estava triste e humilhado quando Barzilai levou suprimentos para o grande rei. Ou seja, Barzilai foi um grande amigo de Davi que apoiou ele nos momentos difíceis. Barzilai era grande amigo de Davi, portanto, amigo de Israel e amigo de Deus. Outro personagem também notável dessa tribo, que a Bíblia nos deixa com todas as palavras que era dessa tribo, mas tudo leva a crer porque ele era da região da tribo de Gad, foi o profeta Elias. Sim, o profeta Elias, aquele que profetizou contra Acabe, que fez o sacrifício a Deus e Deus mandou fogo do céu. Aquele profeta Elias que foi levado na carruagem até o céu, uma carruagem de fogo. Esse profeta muito provavelmente veio da tribo de Gad. Bom, a tribo de Gad teve diversas guerras, porém eles faziam fronteira com o reino amonita. E como os irmãos sabem, o reino amonita era inimigo do povo de Israel. Ou seja, travaram grandes batalhas, pois os seus homens eram homens de guerra. E vamos falar um pouco agora também sobre o fim da sua tribo. Infelizmente, todas as tribos em questão geográfica tiveram o seu fim. Bom, eles foram levados em cativeiro por Tiglat-Pileser III, o rei da Assíria, ao mesmo tempo que as outras tribos do norte, como consta no livro de 1 Crônicas, no capítulo 5 e no versículo 26. E no tempo de Jeremias, quando a tribo não estava mais onde estava localizada, pois já tinha sido levada para a Síria, os amonitas habitaram nas suas cidades. Como a tribo saiu de lá, foi levada em cativeiro para a Síria, os amonitas habitaram suas cidades que foram deixadas, como consta lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 49 e no verso 1. Mas como sempre gosto de enfatizar em todos os meus vídeos, a tribo de Gad não foi perdida. Ainda existe sim remanescentes da tribo de Gad, ainda existe sim os descendentes da tribo de Gad, e eles serão reunidos na grande tribulação. E essa tribo é uma das tribos que foi escolhida para ser um dos 144 mil, como eu falei no vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card. Então não se preocupem, a tribo de Gad ainda existe e ela irá ser reunida para no milênio reinar com Cristo. Bom, esse é o ponto sobre a tribo de Gad. Introduzi um pouco sobre a tribo de Gad. Bom, este é o vídeo, meus irmãos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal para nos dar um apoio, que você deixe seu like como forma de engajamento para esse vídeo ajudar mais pessoas, e também que você deixe um comentário. Fale alguma observação, alguma crítica, alguma coisa que eu esqueci de me falar, está à vontade, pode comentar o que quiserem. E também compartilhe para as pessoas que se interessam por este assunto, para que elas venham conhecer um pouco mais sobre o assunto das 12 tribos de Israel. Bom, esse é o vídeo de hoje e no próximo vídeo estarei introduzindo mais uma tribo. Que o Senhor abençoe. Amém.